A paz do Senhor, juventude abençoada. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui nessa manhã de domingo mais uma vez para estudarmos a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, que tem como tema o caráter da pregação de Paulo. Lição número 5, o caráter da pregação de Paulo. Então quero desde já dar boas-vindas a cada um de vocês, tanto os nossos jovens da ADME quanto aqueles que estão nos acompanhando em nosso canal. Todos vocês são muito bem-vindos. Que Deus possa falar ao coração de cada um de vocês, abençoando assim ricamente a sua vida e da sua família. Aqueles que não se inscreveram no canal, peço que se inscrevam, que curtam esse vídeo, que comente ao final e que compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Não podemos desperdiçar essa ferramenta preciosa que Deus nos deu para alcançar vidas ao redor do nosso estado, do Brasil e do mundo. Vamos então orar pedindo a direção do Espírito Santo, nosso Deus, nesta manhã. Abaixe sua cabeça, ore comigo. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, ó Deus, por mais uma oportunidade rica e preciosa de estarmos podendo estudar a Tua Palavra. Ó Deus, obrigado, ó Deus, pelos amados irmãos que elaboraram, ó Deus, essa revista, que trabalharam para que essa revista fosse produzida, esse material, ó Deus, tão gracioso. E através dele nós podemos, domingo após domingo, Deus, ter as nossas vidas edificadas, ó Deus, pela Tua Santa Palavra. Que o Senhor os abençoe e recompense-os ricamente. Quero, ó Deus, orar aqui também por cada uma das vidas, ó Deus, que estão neste momento acompanhando esta lição, esse estudo, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, ministrar segundo o Teu querer e a necessidade de cada um, ó Pai. Que o Senhor possa operar as Tuas obras na vida de cada um. Que possamos, ó Deus, sair, ó Deus, desta lição, terminar esta lição, convictos, ó Deus, que nós dependemos de Ti, que Tu és o único Deus sábio, ó Deus, e poderoso. Ó Deus querido, que nós dependemos completamente do Senhor para, ó Deus, caminhar a nossa caminhada de fé. Ó Deus, seja conosco neste momento. Conduz, Espírito Santo, para que essa lição, ó Pai, glorifique ao Senhor e edifique as nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amados, pegue sua revista, pegue a sua Bíblia, então vamos juntos estudar essa lição de número 5, o caráter da pregação de Paulo. O texto do dia está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. E diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. A síntese diz: o poder da pregação não está no conhecimento secular ou no desempenho da oratória de quem está falando, mas na fidelidade à mensagem do Evangelho, que pode transformar a vida de todo aquele que crê. Amém? Prosseguindo, os 3 objetivos desta lição são: saber que Paulo era capacitado e chamado por Deus. Então nós vamos ter o conhecimento, vamos identificar que Paulo ele já era capacitado por Deus quando ele foi assim chamado para o ministério. Segundo, mostrar que a confiança de Paulo não estava em seu intelecto, não estava em seu conhecimento. Terceiro, refletir a respeito do que precisamos saber para recebermos a salvação. Então vamos abordar um pouco aqui sobre a doutrina da salvação. É muito importante, jovens, que vocês atentem para esses 3 objetivos, porque a nossa lição vai ser norteada por esses objetivos. Ao final, nós devemos alcançar esses objetivos. Assim, nós conseguiremos estar sendo edificados. O tema dessa lição, jovens, tem como ênfase o caráter da pregação de Paulo. O que vem a ser este caráter nesse sentido? Seria o teor da pregação de Paulo, né? O que Paulo trouxe em sua mensagem? Qual o conteúdo, qual a essência da mensagem de Paulo? E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês antes de lermos o texto bíblico. A sabedoria de Deus, ela é revelada aos seres humanos de que forma? Compartilhe aí no chat.
De que forma que você acha que a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, ela é revelada a nós, seres humanos? Depois nós vamos responder com uma base bíblica em 1 Coríntios, tá? Quero enfatizar aqui que Paulo, a pregação de Paulo, né, ela tem um enfoque na cruz, no Evangelho, na cruz de Cristo. A mensagem da cruz, ela não faz sentido ao indivíduo não convertido. Para quem não é convertido, para quem ainda não teve um novo nascimento, a mensagem da cruz não faz o menor sentido. E também que Cristo, ele é a sabedoria de Deus, sendo a cruz a expressão dessa sabedoria. Prosseguindo, vamos ler então juntos o texto bíblico que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. 1 Coríntios 2, de 1 ao 13. E diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amém? Vamos agora à nossa introdução. Nessa lição, queridos, veremos que, embora o apóstolo Paulo tenha tido uma boa formação educacional e religiosa, seu compromisso como apóstolo de Cristo era com a mensagem do Evangelho. Ele não usava de sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, como está no versículo 1. O seu objetivo não era impressionar as pessoas com a sua oratória eloquente, mas levar os crentes e seus ouvintes a um conhecimento mais profundo de Jesus Cristo. Constataremos, queridos, que mesmo caluniado e ofendido pelos sábios da igreja de Corinto, Paulo não usou suas habilidades humanas para se defender ou vangloriar, mas ele se ocupou em apresentar a mensagem simples e genuína do Evangelho de Cristo. Então, vamos juntos, neste momento, refletir, observar as palavras de Paulo aos irmãos da igreja de Corinto, acerca da mensagem do Evangelho, acerca da sabedoria divina contra a sabedoria humana. Vamos entender então alguns pontos importantes aqui. Primeiro tópico, Paulo era capacitado e chamado por Deus. O segundo tópico, nós vamos estudar com relação à confiança de Paulo
ela não estava em seu intelecto. E o terceiro e último ponto, tudo o que precisamos saber para recebermos a salvação. Então vamos abordar aqui aspectos da salvação em Cristo Jesus. Vamos ao primeiro, então, tópico, primeiro subtópico, a formação religiosa de Paulo no judaísmo. Já falamos um pouco acerca de quem foi Paulo, mas vamos aqui relembrar alguns pontos importantes da pessoa de Paulo, né? Como todo judeu, Paulo recebeu uma educação familiar e também na sinagoga, estudando algumas disciplinas seculares além do Pentateuco. Ele aprendeu o hebraico e certamente o aramaico. Provavelmente entre o final da sua adolescência e o início da sua juventude, Paulo foi de Tarso para Jerusalém, para ser instruído pelo mestre fariseu mais reconhecido da época, chamado Gamaliel. Gamaliel foi membro do Sinédrio e um dos rabinos mais respeitados em Jerusalém. Jovens, então nós temos aqui algumas informações sobre quem foi Paulo. Paulo ele era um judeu, né, ensinado na lei, tanto pela sua família quanto também um ensino na sinagoga, né? E é importante nós frisarmos aqui que sinagoga era o templo da época, era o local onde os judeus eles se reuniam para cultuar, né? Então, sinagoga era este local de reunião, de culto dos judeus. Ele era um homem poliglota, né? Falava diversas línguas, dentre elas hebraico, aramaico, grego, né? Então era um homem extremamente capacitado, um homem extremamente culto, né? De formação, tanto secular quanto religiosa, né? Ele foi simplesmente, amados, educado no ponto de vista religioso pelo maior mestre da época, Gamaliel, né? Um rabino reconhecido, conceituado. Então, a Bíblia relata que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, ou seja, tudo que Gamaliel tinha de conhecimento ali, certamente Paulo absorveu e aprendeu com esse grande mestre da lei, né, judaica. Outro ponto importante aqui é que Gamaliel era membro do Sinédrio. O que é o Sinédrio? Sinédrio, meus amados, é uma espécie de tribunal religioso, né? Então, os judeus, para poder julgar as causas, né, tinha ali os juízes que eram pessoas compostas, né, eram membros compostos de sacerdotes, escribas e anciãos. Então, eles ali funcionavam como uma espécie de um tribunal. As causas eram levadas e o próprio Jesus ele foi levado ao Sinédrio para ali ser julgado injustamente, né, com calúnias e falsas testemunhas. Ele foi julgado diante desse Sinédrio, depois de ser julgado diante do tribunal ali dos romanos, com Pilatos. Tá? Então o Sinédrio era esse local, onde os juízes julgavam as causas ali do povo, né, judeu. E Gamaliel era um membro desse Sinédrio, né, um dos rabinos ali mais respeitados de Jerusalém. Continuando aqui, a religiosidade e o rigor ao cumprimento da lei transformou Paulo em perseguidor dos seguidores de Cristo. E ele fazia isso entendendo que estava fazendo a vontade de Deus. Então ele era zeloso na lei, a ponto de considerar os seguidores de Cristo hereges, pessoas que mereciam morrer por defender o caminho, por defender o evangelho de Cristo. Então, ele era zeloso à lei e achava que estava fazendo a vontade de Deus. E eu quero aqui ler com vocês um dos textos que retrata isso, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. 1 Coríntios 15, 9, diz assim, ó. Porque Paulo falando, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então, da própria boca de Paulo, ele reconhece que ele foi um perseguidor e ele não se considera digno de ser chamado um apóstolo.
Com todo o seu conhecimento intelectual e religioso, queridos, o apóstolo teve uma experiência mais profunda com Deus no caminho para Damasco, como já foi relatado aqui em lições anteriores. Ele teve um encontro onde o próprio Cristo se revelou a ele. E ali a sua vida foi transformada. E Deus pega esse vaso e usa ele para a sua honra. Então tudo aquilo que Paulo havia aprendido da lei agora faz um sentido, né, correto, torna-se isso num sentido correto para aplicação na sua vida, porque agora ele conheceu o caminho, a verdade e a vida, ele teve um encontro com Cristo, e ali ele agora vai ser instrumento de Deus. Passa por um processo, né, de preparação, um processo de aceitação, que inicialmente foi rejeição por parte dos judeus, porque se ele, como ele antes era um perseguidor, obviamente aqueles irmãos ali, eles tinham um pé atrás com Paulo, né? Como assim? Agora esse que estava nos perseguindo e matando dos nossos irmãos, agora faz parte do nosso? Será que ele não está blefando? Será que ele não está tentando nos enganar? Então ele passou por um processo, né? Teve que passar por todo um processo de aceitação, né? de conquista aí da confiança desses irmãos, até mesmo dos próprios discípulos de Cristo, os apóstolos. Então Paulo agora, ele vai mudar de lado, né? Ele vai passar a ser perseguido como aqueles que eram quando antes ele perseguia a igreja de Cristo. Prosseguindo aí, meus queridos, vamos para o segundo subtópico. A formação educacional e ministerial de Paulo. Como judeu da diáspora, Paulo também recebeu a educação helenista em uma escola grega, né? Então, Paulo, quando fala aqui que ele era judeu da diáspora, o que é a diáspora? A diáspora é a dispersão. Por vários momentos da história do povo judeu, por uma força maior, né? Dos seus opressores que conquistavam a terra deles naqueles tempos, eles eram forçados a se dispersar para várias partes do mundo, né? Então ocorreram várias diásporas, né, ao longo da história dos judeus. Então aqui Paulo, como um judeu da diáspora, ele também recebeu uma educação helenista. O que é a educação helenista? Educação que predominava na época dos gregos. Uma educação filosófica, intelectual. Paulo, ele era natural, né, da cidade de Tarso, que era uma cidade importante e tinha uma das 3 maiores universidades do mundo na época, né? Então, era uma cidade que tinha como um centro, né, da sua atenção, assim por dizer, a questão do conhecimento também. Era muito forte ali. Dela saíram vários filósofos da escola estoica e manteve a tradição retórica até o século II depois de Cristo, né? Há o texto de Atos que vai dizer, né, acerca desses filósofos estoicos e os epicureus também, que eram homens que acreditavam que eles poderiam buscar uma satisfação plena, uma realização a partir do conhecimento, né? E cada um tinha uma linha específica. Os estoicos, por exemplo, eles acreditavam que se você fosse uma pessoa boa, uma pessoa, né, que fazia o bem, você então estava cumprindo a sua missão. Os epicureus, por sua vez, eles pregavam que você deveria buscar o prazer, que a vida tinha 2 questões, na questão do prazer e da dor. Então você tinha que buscar o prazer e em meio às dores da vida você tinha que buscar essa realização, né? Então a linha de pensamento desses filósofos eram completamente contrária à mensagem do evangelho que Paulo pregava. Quanto à formação ministerial, né, após a conversão de Paulo no caminho para Damasco, ele se dirigiu à Arábia, como está em Gálatas 1,17. Em seguida, né, ele retornou para Damasco e ficou nessa cidade por 3 anos. Olha o processo que Paulo passou, queridos. Depois que ele teve um encontro com Cristo ali no caminho de Damasco. Olha o processo que ele passou. 3 anos ele ficou ali em Damasco. Depois ele sobe para Jerusalém e fica ali por um período de 15 dias, né, na companhia dos apóstolos Pedro e Tiago. Depois ele viaja para a Síria e Cilícia
E após esse período de preparação, ele vai ser enviado pela igreja de Jerusalém, juntamente com um personagem que nós já estudamos aqui também, Barnabé, natural de Chipre, né? Barnabé, eles vão junto para a Antioquia. Então o apóstolo, ele não era, irmãos, um aventureiro. Ele não estava entrando numa missão despreparado, não. Além de todo o conhecimento que ele tinha da lei, embora antes ele tinha uma compreensão equivocada, tudo aquilo contribuiu para que nesse momento ele pudesse ser instrumento de Deus. Né? E esse tempo de convívio com os irmãos, com os apóstolos, né? Esse período que ele passou em Damasco, em Jerusalém, na Síria, na Cilícia, né? Esse contato com os irmãos foi um tempo onde Deus foi preparando também a Paulo para que ele pudesse levar o evangelho de Cristo aos gentios. Portanto, Paulo era um homem extremamente preparado e capacitado, ele não estava se aventurando, né? Ele passou por um longo processo de capacitação para posteriormente ele assumir as suas responsabilidades. E aqui eu quero fazer uma aplicação com vocês. Assim Deus faz comigo e com você. Deus, ele nos capacita. Deus, ele nos molda. Ele primeiro nos faz passar por um processo para depois cumprir o propósito em nossa vida. Portanto, nós devemos estar atentos e ouvir a voz de Deus para que, no tempo certo, nós estejamos preparados por Ele, para cumprir a missão que Ele tem para nós. Ele tem um propósito na minha vida, na sua vida, seja no ministério eclesiástico, seja na sua vida familiar, seja na sua vida profissional, seja onde for. Deus tem um propósito para a sua vida. Então, jovem, eu sei que vocês são, às vezes, ansiosos para algumas coisas, especialmente, né, para questões da vida sentimental de vocês, da escolha do cônjuge, mas tem que ter paciência. Deus, ele quer que você passe por um processo, e esse processo, às vezes, é demorado, às vezes é doloroso, mas é necessário para que quando Deus te colocar onde Ele quer, Ele cumpra, você melhor, né? Cumpra a vontade dEle, ou seja, um instrumento nas suas mãos para a glória dEle. Até Paulo. Nós estamos falando aqui, jovens, você tem ideia de quem nós estamos falando? Nós estamos falando aqui do maior missionário. Nós estamos falando aqui do maior personagem, do maior cristão da igreja. Depois de Cristo, ele é considerado o maior homem da história da igreja. Não é qualquer um, é um homem extremamente capacitado, é um homem extremamente humilde, piedoso, um homem com a mente brilhante, que não houve igual. Se ele precisou passar por um processo, quem dirá eu e você? Coitadinho de nós. É a misericórdia de Deus. Então nós precisamos passar por esse processo também e ter paciência, que no tempo certo, se nós obedecermos e esperarmos nele, cumprirmos a sua vontade, ele vai realizar a sua vontade. Ponto 3, subtópico 3, a autoridade do apostolado. Preste atenção neste ponto, é importante. Quando escreveu aos Gálatas, Paulo afirmou que o seu chamado, a exemplo de outros profetas do Antigo Testamento, se deu quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. Ou seja, Deus, em sua presciência, já tinha escolhido Paulo ainda no ventre da sua mãe. Isso não quer dizer, meus irmãos, que o apóstolo sabia desde o início que seu chamado seria com gentios. Não. Mas que Deus, na sua presciência, já havia escolhido e já sabia disso. Paulo assevera melhor, que entendeu o seu chamado quando o Senhor revelou a ele o seu próprio filho, lá no caminho em Damasco. Então, quando Deus se revela a ele, ou seja, traz a luz ao seu entendimento, né, de quem era Jesus, né, da mensagem do evangelho que ele deveria levar, a partir desse momento ele compreende isso. Dessa forma, Paulo argumenta que não fora chamado pelos apóstolos, mas pessoalmente pelo Jesus ressurreto. Lembra que Jesus já tinha ali morrido, ressuscitado e tinha sido assunto ao céu, estava à destra de Deus. Então ele já tinha cumprido a sua missão aqui, né? Então Paulo ele vai lembrar isso a cada um de nós, né? E aqueles irmãos, defendendo assim a legitimidade do seu apostolado, ou seja, ele era apóstolo porque isso era legal, isso era legítimo, isso não poderia ser tirado, tá?
Aqueles que duvidavam e questionavam, não. Ele tinha legalidade, ele tinha legitimidade para exercer o seu apostolado. Esse relato é relevante quando se avalia também a autoridade do seu apostolado e dos seus escritos. Ou seja, a autoridade demonstra o poder para exercer o apostolado. Então ele tinha autoridade e os seus escritos, eles foram inspirados pelo Todo-Poderoso. Tanto é que as cartas de Paulo fazem parte do cânon bíblico, né, dos livros sagrados que entraram para a Bíblia, né? Então ele tinha autoridade para escrever, tinha autoridade para, né, fundar as igrejas, para pregar o evangelho e assim ser um instrumento de Deus. Ele defendia, meus irmãos, essa legitimidade e autoridade que ele tinha do seu apostolado porque ele era questionado pelos falsos mestres da época. Então ele precisava fazer essa defesa. Porque eles estavam tentando denegrir a sua imagem com o apóstolo, tentando colocar ele como uma pessoa que não podia pregar o evangelho com autoridade, que ele não deveria ser ouvido, mas ele mesmo faz essa defesa. E a palavra de Deus confirma que ele tinha essa legitimidade para exercer o apostolado, para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Indo contra esses falsos mestres, ele precisou fazer por muitas vezes a defesa da legitimidade do seu apostolado. E eu quero que você pense nesse momento. Você tem buscado, como Paulo, se preparar para o chamado que Deus tem em sua vida? Você tem orado a Deus? Tem pedido a orientação de Deus? Tem buscado, Senhor, cumpra o propósito em minha vida? Faz de mim o que o Senhor quer? É uma oração corajosa, jovem, mas é necessária. A gente precisa se abster das nossas vontades, dos nossos desejos de falar, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Qual é o meu chamado? O que o Senhor quer de mim? É você abrir mão dos seus desejos, dos seus sonhos e colocar inteiramente à disposição de Deus. Então você tem orado assim? Você tem buscado a Deus? Você tem buscado se preparar para o chamado de Deus para a sua vida? Paulo, então, fechando esse tópico, não era um aventureiro, mas alguém que foi escolhido por Deus e capacitado por Ele para realizar uma grande obra. Prosseguindo para tópico 2. A confiança de Paulo não estava em seu intelecto. Subtópico 1. Paulo reconhecia que a sua capacidade vinha de Deus. Olha só como é importante o que nós vamos aprender aqui, jovens. O apóstolo adquiriu uma grande experiência de vida e ministério ao longo de décadas de serviço ao evangelho. Ele também aprendeu muito por intermédio dos sofrimentos e das decepções. Quero parar aqui com vocês. Muitas vezes a gente quer viver um evangelho fácil, achando que tudo vai ser mais de rosas, que a gente não vai ter problemas, não vai ter dores, não vai ter perdas, não vai ter decepções. Mas eu quero lembrar vocês aqui que Paulo, ele aprendeu muito com as adversidades. Lembro vocês que Paulo, irmãos, sofreu naufrágios, Paulo sofreu açoites, Paulo foi apedrejado, Paulo sofreu traições, Paulo sofreu calúnias, embates, resistências dentro e fora da igreja. Você pensa que os falsos mestres eram os que estavam fora? Não, os que estavam dentro. Então Paulo, imagina a aflição de Paulo. Ele sofreu no corpo, com os açoites, com os apedrejamentos, passando por perigos, por dificuldades, e sofreu na alma e no espírito também, porque era muita aflição, era muita calúnia, eram muitos ataques contra a honra dele, contra, como nós vimos aqui, a legitimidade do seu apostolado. Então, queridos, Paulo foi o homem que foi, mas aqui não foi fácil. Eu falei na primeira lição que Paulo, irmãos, enfrentou problemas que nós não temos ideia com aquela igreja. Aquela igreja deu muito trabalho para Paulo, ele sofreu demais com esses irmãos. Isso é só um tipo de sofrimento e de embate que ele passou, fora os demais que eu citei aqui. Então, irmãos, nem por isso Paulo deixou de perseverar.
né? Ele aprendeu com esses erros também. Deus moldou o caráter dele, Deus moldou esse barro para que fosse usado para esse vaso melhor, né? Para que fosse usado para a sua glória. Paulo passou por uma transformação de vida, de caráter, de pensamento, jovens. Depois do encontro que ele teve com Cristo na estrada de Damasco, ele não se envergonhava do evangelho de Cristo e ele não se deixava abater diante dessas situações de forma alguma. Ele sofreu perseguições, mas ele não se abateu. Apesar dessas dificuldades e sofrimentos, o apóstolo Paulo, ele sofreu tudo isso por amor ao evangelho e ele mantinha sua fé firme, jovem. Sabe por quê? Porque ele tinha convicção do seu chamado. É importante que nós tenhamos a convicção de que nós somos filhos de Deus, de que nós servimos a um Deus vivo e todo-poderoso. É importante que nós tenhamos convicção de que Ele nos ama, de que Ele entregou o Seu Filho por nós. É importante que nós tenhamos convicção de que Ele nos chamou e que Ele nos traz esperança de uma vida eterna com Ele por toda a eternidade. Paulo tinha essa convicção e eu e você devemos ter essa convicção também. Com toda a experiência intelectual e ministerial que Paulo tinha, ele reconhecia a sua dependência de Deus. Olha que coisa extraordinária. Por mais que Paulo tinha conhecimento da lei, conhecimento secular também, ele dependia completamente e exclusivamente de Deus. Ele era um homem humilde, ele fazia tudo para glorificar a Deus. E aqui eu me lembro de uma frase de Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, tudo depende de Deus, nada depende de nós. Então Paulo tinha certamente essa frase como lema, tudo depende de Deus, nada depende de mim. E nós devemos tomar isso para nós, jovens. Tudo depende de Deus. Tudo que fazemos é graça de Deus. Se Ele nos usa para isso ou para aquilo, é para a glória dEle. Glórias a Ele, não é mérito nosso. Nós dependemos exclusivamente de Deus. Coitadinho de nós. Se nós dependermos da nossa capacidade, se nós dependermos da nossa condição para fazer a obra de Deus, nós não conseguiríamos fazer nada, queridos. É a graça de Deus operando em nossas vidas. Assim devemos ser como Paulo, depender de Deus, exclusivamente dele. Ele buscava com humildade glorificar o nome do Senhor em todas as áreas da sua vida. Tudo quanto Paulo fazia, jovem, ele fazia para a glória de Deus. As pessoas olhavam e viam que ele estava fazendo aquilo para a glória de Deus. Aprendam uma coisa, tudo que nós temos aprendido, seja na igreja, seja na faculdade, obviamente fazendo os devidos filtros, porque há muita coisa que não presta, seja em casa com os nossos pais, seja em todas as áreas que nós desenvolvemos na nossa vida, tudo isso já vai ser usado para contribuir para o crescimento do reino. As nossas habilidades que Deus nos deu, Ele vai usar, se você permitir, se eu permitir, para a glória dEle. Portanto, nós devemos depender completamente e exclusivamente de Deus. Paulo poderia muito bem, querer se vangloriar, porque ele tinha conhecimento, ele tinha habilidades, mas ele não fez isso. Ele dependeu de Deus, ele reconhecia que ele não era digno de ser filho de Deus, de ser um apóstolo e de levar a mensagem aos gentios. Segundo subtópico, Paulo não usava de nenhum tipo de ostentação humana. Versículo 1 ao 5. No capítulo 2, meus irmãos, Paulo continua no mesmo tom fraterno com os seus leitores. E mais uma vez os chama de irmãos. Ele faz seus destinatários lembrarem juntamente com ele da última vez que esteve presente com os irmãos. Ou seja, ele faz eles lembrarem nessa carta. Quando ele esteve lá, aqueles 18 meses, pregando o evangelho, plantando a igreja, ali em Corinto. O apóstolo relembra que não estava preocupado em demonstrar que era forte ou dono de si, não. Ele não estava ali para se promover, jovens. Embora o que predominava naquela cultura, e essa cultura influenciava os irmãos da igreja, era o conhecimento, a pompa, Paulo não estava ali para demonstrar que ele era forte, pelo contrário, ele demonstrava fraqueza, temor e grande temor. Olha o que diz o versículo de número 3.
E eu estive convosco em fraqueza, em temor e grande temor. O que ele está querendo dizer com isso? Nervoso, trêmulo, aflito, né? Ele está aqui se considerando uma pessoa que não tinha força para fazer aquilo, a não ser pela graça de Deus em sua vida. E aí nós lembramos que Paulo chegou ali em Corinto, queridos, abatido, em consequência do encontro que ele teve com os filósofos, né, lá em Atenas, como está registrado em Atos 17 e 18. Quero ler com vocês aqui. Olha só. Por que Paulo relata isso? Porque ele tinha experimentado uma passagem infrutífera e, assim por dizer, uma passagem frustradora, né? Porque ele não teve, a princípio, êxito em Atenas. Olha o que diz Atos 17, 18. De sorte que Paulo disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, lá em Atenas. E todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, lembra que eu falei no início? Contendiam, debatiam com ele, e uns diziam: o que quer dizer esse tagarela? Paulo foi chamado de tagarela, falador. O que esse camarada está falando? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. Então ele não foi muito bem aceito lá não. A princípio não foi frutífero essa passagem dele em Atenas. E aí no 32 fala assim: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam do que ele falavam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez, duvidando, né? Vamos continuar ouvindo para ver o que você tem a falar. Então, queridos, Paulo não se considerava forte, não. Pelo contrário, ele, embora ele estivesse enfrentando, ou tivesse vindo de um contexto onde ele não tinha tido êxito, assim por dizer, a princípio, ali em Atenas, ele chega ali, com temor, com tremor, com fraqueza, porque ele havia enfrentado lutas. E aqui o temor dele, primeiro, é um temor de Deus, porque ele sabia da responsabilidade que ele tinha para levar a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, àqueles irmãos e aquele povo. Paulo, ele estava buscando a edificação, meus irmãos da igreja. Ele estava ali em prol do corpo de Cristo, da unidade desta igreja, que estava sendo dividida com partidarismos, com contendas, com dissensões, com pecados graves que não estavam sendo tratados. Então o propósito de Paulo era glorificar a Deus, trazendo a edificação e a unidade para aquela igreja que estava sendo minada pelo pecado. Fazendo questão de não ser venerado pela sua sabedoria, mas apontando para o poder de Deus. A fé de seus ouvintes não deveria ser construída sobre o alicerce da sabedoria ou poder de homem, mas sobre a sabedoria e o poder de Deus. Aí eu quero voltar com vocês aqui, meus irmãos, no versículo 4. Olha só o que Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Paulo falou isso por quê? Embora Paulo tivesse eloquência, tivesse conhecimento, tivesse uma boa retórica, uma boa oratória, ele sabia que aquelas pessoas disputavam entre si quem conhecia, quem sabia mais. Mas ele não, ele fala: eu venho com vocês aqui com palavras simples, porque o Evangelho ele é simples. A mensagem do Evangelho é simples. Eu não preciso de usar o meu vocabulário rebuscado para que vocês compreendam o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Eu não venho aqui com sabedoria humana. Ele está confrontando aqueles irmãos que pensavam que a sabedoria humana ela era importante. O apóstolo Paulo certamente ele agiria de maneira contrária a muitos pregadores da atualidade que se parecem mais com adversários dele em Corinto. Eles gostam de chamar a atenção para si e demonstrar um conhecimento que não tem. Meus irmãos, não foi com sublime eloquência e sabedoria humana que Paulo estava ali para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E mais uma vez, ele não fez por falta de habilidade, porque ele tinha. Ele era muito melhor, tinha muito mais conhecimento.
do que aqueles estoicos epicureus de Atenas, do que aqueles filósofos experts, assim que eles consideravam ali, de Corinto. Ele era muito mais capacitado, tinha muito mais conhecimento do que eles. Mas não, ele não fez isso porque ele queria alcançar as pessoas simples, com a mensagem simples do Evangelho, né? Contrapondo a essa sabedoria humana que predominava, a sabedoria da filosofia helenista, dos gregos. Ele vem justamente contrapor a essa sabedoria humana. E eu quero ler com vocês Tiago capítulo 5. Olha o que diz, olha como Tiago classifica tanto a sabedoria humana quanto a sabedoria divina. Olha como Tiago classifica. Tiago 5, de 13 a 17. Quem dentre vós é sábio e entendido? Ele pergunta. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. A sabedoria humana, queridos, é considerado por Deus como terrena, animal e diabólica. Por quê? É para o proveito próprio, é para a promoção do homem, é para a vanglória humana. Então ela é diabólica, terrena e animal. Porque onde há inveja, espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Não era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto? Os irmãos não estavam contendendo, não estavam disputando entre si quem era mais espiritual ou não? Então, essa sabedoria estava causando, irmãos, essa dissensão, essas facções, os partidos, os de Paulo, de Apolo, o de Pedro, de Cristo, até mesmo de Cristo. Né? Cada grupo escolhia de quem que eles eram. Mas, olha só, a sabedoria que Paulo está falando, irmãos, ela vem do alto, a verdadeira sabedoria vem do alto. Ela é primeiramente pura, depois pacífica, ou seja, onde há sabedoria de Deus não há contenda, como havia em Corinto. Ela é moderada, ela é tratável, né? Ela traz um ambiente, irmãos, de paz, um ambiente onde as coisas são tratadas, mesmo as mais complexas, com amor, com graça, sem confusão, sem briga. Ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, ou seja, né, trata com os mesmos pesos e medidas, e sem hipocrisia, sem falsidade, de forma sincera. Essa é a sabedoria que Paulo está pregando, está alertando aqueles irmãos e aqueles filósofos e intelectuais da época. Então nós devemos tomar cuidado para nós não nos engodarmos, jovens, pelo conhecimento humano. Cuidado com o que você aprende na faculdade, não é muita coisa assim, nossa Deus, agora eu sei tudo, agora eu estou por cima, agora né, eu conheço o que é realmente o que é algo acadêmico, algo intelectual, ser importante, porque os homens usam isso para o status, usam isso para se vangloriar, para se colocar melhor do que os outros. Então não se iluda com o conhecimento humano, não se iluda com a sabedoria humana. Ela é diabólica, terrena e animal. E ela não vai produzir em você nada de bom, a não ser piorar mais ainda a nossa natureza humana. Tome cuidado com quem você ouve. Ouça os seus líderes, os seus pastores, seus professores. Esses querem o melhor para vocês, amam a alma de vocês. Cuidado com os pregadores da internet. Ouça aqueles que estão alinhados com o que os pastores e líderes seus ensinam. Porque há muitos que estão aí, né, querendo glória para si e enganando tantos e tantos aí pela internet. Tem gente que é capaz de ouvir um pregador herege na internet, mas não ouve o pastor. Se você não é capaz de ouvir o seu pastor, a sua liderança, ser obediente a eles, você está muito equivocado acerca do seu evangelho, acerca da sua teologia. Subtópico 3. Paulo confiava na revelação do mistério da sabedoria de Deus. A cultura grega era influente na igreja de Corinto. Para os gregos, a busca pela sabedoria somente era possível com muita investigação.
averiguação e questionamento a respeito da verdade, né? Algo que não era para qualquer um, mas sim para a elite da sociedade helênica. Paulo conhecia bem a cultura grega, mas depois de sua conversão a Jesus Cristo, ele descobriu onde está a fonte da verdadeira sabedoria, que tem em Cristo a sua maior revelação. O autor da carta aos Hebreus afirma que Cristo é o esplendor da expressa imagem da glória do Pai. Como um sábio grego poderia aceitar isso? Um homem que foi condenado como criminoso, teve a morte mais humilhante, a morte de cruz, e agora ser a expressão exata de Deus? Isso não entrava na cabeça dos sábios da época, dos sábios gregos helenistas. Não, irmãos. Não, porque para eles a mensagem do evangelho é loucura. Deus, irmãos, usou as coisas sábias, as coisas fracas e loucas deste mundo para confundir as sábias, para confundir os intelectuais. Ele revelou aos pequeninos a sua palavra e não a estes que se acham sábios. E aí eu quero voltar com vocês naquela pergunta. A sabedoria de Deus é revelada aos seres humanos de que forma? Vamos lá em 1 Coríntios 1, 24? Como que Deus revela a sua sabedoria a nós humanos? Olha lá o que diz. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Então vamos responder a pergunta do início. A sabedoria de Deus é revelada aos seres humanos de que forma? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Cristo é a sabedoria de Deus, é poder de Deus para todo o que crê. Deus ele se revela a nós seres humanos através de Cristo, que é sabedoria e poder para nós. Olha que coisa maravilhosa. Para o ímpio é loucura. Para o judeu é escândalo. Porque os judeus esperavam que Cristo, o Messias, viesse como um rei, cheio de pompa, rico, num palácio. Mas não, ele veio pobre, humilde, né? Morreu a morte de cruz. Eles, não, esse não é o nosso rei, não. Isso é um escândalo para nós. A cruz era uma morte terrível, uma das piores mortes que tinha. E era para os piores homens que existiam, para os piores criminosos. Era sinal de maldição. A palavra de Deus diz, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Por isso que eles consideravam algo escandaloso, algo louco. Como pode esse ser o que se revelou para nós com sabedoria e poder, se morreu numa cruz? Como pode? Como pode ser esse o Messias que veio nos salvar? Não. Eles não aceitavam isso. Eu quero fechar esse tópico aqui acerca da sabedoria de Deus. Um texto extraordinário que Paulo ele resume para nós o que vem a ser a sabedoria de Deus. Olha só. Romanos 11, 33 a 35. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Essa é a sabedoria que vem do alto. Essa é a sabedoria divina. Amém? Somente Deus conhece e sabe de todas as coisas. Seu conhecimento é perfeito, é completo. Jovem, fique com a sabedoria de Deus. Essa vai gerar vida em você, vida em abundância. Não se iluda com a sabedoria do mundo. Terceiro tópico para a gente fechar. Tudo o que precisamos saber para recebermos a salvação. A revelação do Espírito Santo a respeito da mensagem da cruz. Primeiro subtópico. O poder de Deus para a salvação da humanidade não é uma mensagem secreta. Todos podem ter acesso à mensagem. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Todos, irmãos. Olha a expansão, né? Olha como a salvação de Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo é
ilimitado, ele está para todos, ele está para alcançar todos, embora nem todos vão reconhecer e aceitá-lo, mas está para todos. Ela não é uma mensagem secreta, todos têm acesso à mensagem do Evangelho, a partir da pregação do Evangelho. Trata-se então, irmãos, do plano divino para a redenção da humanidade por meio do sacrifício de Cristo, que se revela pela pregação do Evangelho. E aqui eu quero abordar rapidamente dois aspectos da obra redentora de Cristo. Através do seu sacrifício na cruz, ele expiou os nossos pecados, ou seja, ele nos substituiu para que os nossos pecados fossem pagos. Ele era o único perfeito, o único santo, justo, que poderia pagar pelos nossos pecados. Cristo, o seu sangue, através do seu sacrifício, nós tivemos os nossos pecados perdoados. O clímax, irmãos, da dor, do sofrimento de Jesus foi na cruz, quando Deus colocou sobre ele o peso, ou seja, puniu ele por todos os pecados da humanidade, dos que viveram antes, dos que estão vivendo hoje, dos que vão viver depois. E também a propiciação, ou seja, Deus satisfez a sua justiça a partir do sacrifício de Cristo. Ou seja, Deus ele se tornou propício a nós, favorável a nós, quando Cristo se entrega na cruz do Calvário. Porque ele satisfez a justiça de Deus. Quando Deus ele pune o seu filho, quando Deus abandona o seu filho ali e pune nele todos os nossos pecados, ele satisfez a sua justiça. Então Deus, ele antes, como ele nos via como pessoas indignas, merecedoras do inferno e da morte, agora ele é favorável a nós. Por causa de Cristo, nós temos os nossos pecados perdoados e somos salvos. No entanto, meus irmãos, nem todas as pessoas conseguem compreender o processo da encarnação de Jesus, ou seja, quando ele se torna homem, quando ele vem e vive entre nós, e morre, e ressuscita, né? Esse processo que garante a nossa salvação e justificação, né? A justificação, ou seja, tivemos a nossa conta foi paga, foi quitada. Essa era a situação dos sábios gregos. Eles não conseguiam compreender. Para o homem natural, especialmente os gregos, crer na vitória da cruz era uma vergonha e maldição, né? Isso é o que o apóstolo vai chamar de loucura. Eles não aceitavam. Rapaz, o que você está pregando aí não faz sentido. É loucura isso. A gente vai alcançar a salvação pelo conhecimento, pela busca do conhecimento, é o único meio, pela busca do prazer, né? Essa vida aqui a gente tem que buscar ser feliz, essa era a mentalidade deles. Então a mensagem da cruz era loucura para eles. Assim, só o Espírito Santo pode regenerar o coração do homem natural e fazê-lo compreender e aceitar a mensagem da cruz. Ele nos amou primeiro. É o seu Espírito Santo, jovem, que nos convence dos nossos pecados e nos leva a entender, aí abre o nosso entendimento, revela a sua palavra, a sua mensagem preciosa de que só Ele pode nos salvar, de que nós somos miseráveis pecadores. Somente o Espírito Santo pode regenerar o nosso coração, trazendo convicção dos nossos pecados, para que assim a gente se entregue a Ele, se arrependa dos nossos pecados e viva para a glória dele. Subtópico 2, disposição para receber o Espírito de Deus, versos 12 e 13. O apóstolo Paulo coloca de um lado os que receberam o Espírito do mundo e do outro lado os que receberam o Espírito Santo que vem de Deus. Olha o que ele diz no versículo 12 e 13. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais falamos, não com palavras de sabedoria humana. Novamente ele ressalta, não é com a sabedoria humana, com o conhecimento humano, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Há dois lados, né? Ao lado daqueles que recebem o Espírito do mundo e vivem nesse sistema corrupto, injusto, como era naquela época, né? O sistema do governo romano, né? A opressão, a elite, ela dominava e fazia, e hoje não é diferente em muitos governos, né? Muitos estão vivendo, irmãos, no Espírito, escolheram viver o Espírito do mundo. Mas nós
recebemos o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, nós vivemos para a glória de Deus. Nós não fazemos parte desse sistema mundano, né? Quem recebe um Espírito não pode se submeter ao outro. Ou nós somos de Deus, ou não somos de Deus. Ou você é, ou não é de Deus. E os que são de Deus ouvem a voz de Deus. Os que são de Deus obedecem e se submetem à vontade do Espírito Santo de Deus. Paulo diz que os que receberam o Espírito Santo são ensinados por ele e assim vivem as realidades espirituais e podem discernir a vida sob a sabedoria de Deus. Mas para aprender, meus queridos, é preciso ter disposição e vontade para se submeter ao Mestre que ensina. Você está se submetendo à vontade de Deus, aos ensinamentos do Espírito Santo através da EBD, através da mensagem que tem sido pregada todos os dias aqui, jovem? Ou você está resistindo a essa mensagem? Os que são de Deus ouvem a voz de Deus. Os que são de Deus ouvem os seus pastores. Os que são de Deus ouvem e obedecem ao seu Espírito Santo. Estão submetidos ao Espírito Santo. De que lado você está? Do sistema mundano, o espírito que governa este mundo? Corrupto, injusto, né? Que se deleita na concupiscência da carne, dos olhos, os desejos desenfreados. Ah, meus queridos, se não for o Espírito de Deus nos dominando, nos controlando, nós seríamos capazes de cometer as mais atrozes, as mais perversas coisas que um homem pode cometer. Então, nós que somos dominados pelo Espírito Santo de Deus, nós nos submetemos a Ele e fazemos a vontade dEle. Somos livres para escolher não pecar, porque a obra que Ele fez em nós, ela nos santifica dia após dia. Ela nos molda, ela nos transforma como Cristo, com a mente de Cristo, como é o último tópico que nós vamos ver agora. O salvo tem a mente de Cristo. Na igreja de Corinto existia um grupo de pessoas que se consideravam espirituais com base na sabedoria humana e consideravam os demais como crianças espirituais. Tinha uns que se achavam melhores que os outros. Eu tenho esses dons, você não tem. Eu sou mais espiritual do que você. Havia essa divisão, havia essa disputa. O apóstolo vai rebater estes membros da igreja de Corinto, meus irmãos, dizendo que eles questionavam a mensagem da cruz de Cristo e consideravam loucura. Então, na realidade, eles eram homens naturais e por isso não compreendiam as coisas do Espírito de Deus. Estamos falando de crentes, membros da igreja de Corinto. Não tinham entendido a mensagem do Evangelho, porque eles estavam se pautando pela sabedoria humana. Essa sabedoria diabólica que Tiago fala, terrena, animal, que causava dissensão, disputa, intriga entre os irmãos, facções, partidarismos. Esses eram homens que estavam dentro da igreja, jovens. Crentes, zelosos, com dons espirituais, mas sem caráter e sem vida. Eles eram homens naturais, não compreendiam as coisas do Espírito. Desse modo, eles não poderiam compreender o ensinamento de Paulo, porque eles não eram espirituais. Paulo conclui o seu diálogo citando o profeta Isaías. Quem guiou o Espírito de Deus, do Senhor? E que conselheiro o ensinou alguma coisa? Com quem tomou Deus conselho para que lhe desse entendimento? Assim, quem é um cristão maduro vive na unidade do Espírito e tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não se guia pela sabedoria humana, jovem. Quem tem a mente de Cristo compreende o que Jesus fez na cruz do Calvário. Compreende o que Jesus fez na vida de Paulo. Esse homem que para muitos era perdido, mas Deus pegou e transformou a vida dele. E olha que homem extraordinário, que foi moldado, mudado, transformado pelo Senhor Jesus Cristo. E olha que preciosidade que Ele deixa para nós. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós não imitamos Paulo por Paulo ser quem ele era. Não, porque Paulo ele era um imitador de Cristo.
Porque Paulo, ele servia a Cristo. Porque Paulo, ele honrava a Cristo. Porque Paulo fazia tudo para glorificar a Cristo. Ele não gloriava em si mesmo a não ser na cruz de Cristo. Ele não pregava outra coisa a não ser pregar o Cristo crucificado. Ele não estava preocupado com o que eles iam dizer, se eles iam tentar matá-lo, como muitas vezes fizeram, se eles iam condenar, julgar ele, se eles iam chamar ele de tagarela, se eles iam chamar ele de louco. Não, ele estava preocupado com uma única coisa, jovem: pregar o Cristo crucificado, a mensagem da cruz, a loucura da cruz. E eu te pergunto, para finalizar, você crê de verdade nesta mensagem? Você entende o que Cristo fez na cruz do Calvário? Se entregando voluntariamente, sendo inocente, para pagar pelo meu e seu pecado? Você compreende essa loucura da cruz? Ou você está vivendo a sua vida, o seu cristianismo de qualquer forma e tanto faz, tanto fez? Reflita neste momento. Reflita. O que é a mensagem da cruz? O que é a entrega do Cordeiro Jesus Cristo significa para você? O que ele gerou em você? Deixe de lado a sabedoria humana. Receba a revelação de Deus, a sabedoria de Deus. Jesus Cristo, este crucificado. Aleluia! Essa é a mensagem que nos salva. Essa é a mensagem que nos liberta. Essa é a mensagem que nos cura, jovem. E essa é a mensagem que Paulo pregou, que eu e você devemos pregar todos os nossos dias. Amém? Antes de concluir, quero lembrá-los da rica oportunidade que nós temos neste momento de ofertar na casa de Deus. Quem tem a mente de Cristo, bota a mão no bolso e oferta na obra de Deus. Porque a obra de Deus não faz de qualquer forma e sem dinheiro, não. Não se engane, tem que fazer com dinheiro. Então, o dinheiro está comigo e está com você. Então, seja generoso, oferte na casa de Deus. Seja grato, dizime, oferte, cumpra os seus votos para que nós possamos prosseguir sustentando o reino de Deus e que chegue até os confins da terra. Está aí o PicPay, está aí o Pix, a conta da igreja. Use o instrumento, que for melhor para você. Aos nossos amigos, convidados, você fique à vontade. Se você quiser também contribuir para que esta obra continue avançando, você pode também fazê-lo. E Deus certamente vai te abençoar. Conclusão: o apóstolo teve sua formação educacional e religiosa em duas das principais cidades da sua época, Tarsis e Jerusalém. E os melhores mestres, incluindo sua formação religiosa aos pés do principal rabino do judaísmo, Gamaliel. Ele não se vangloriava disso, meus queridos, mas de sua experiência de conversão, de sua disposição para receber o Espírito de Deus e ter a mente de Cristo. Essa experiência com a sabedoria de Deus, o Evangelho de Cristo, essa experiência com a sabedoria de Deus, o Evangelho de Cristo que ele anunciava. Amém? Então vamos prosseguir. Assim como Paulo, pregando Cristo crucificado, pregando o Evangelho genuíno, combatendo a sabedoria humana com a sabedoria que vem de Deus. Amém? Deus abençoe vocês, que vocês possam continuar sendo alcançados pela sua palavra, sendo ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar neste momento? Pai amado e Senhor Deus, nós te glorificamos e te bendizemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso e se revelou a nós através da mensagem do Evangelho, através da pessoa do seu Filho Jesus. Muito obrigado, Pai, por ter, ó Deus, entregado o seu Filho em nosso lugar. E, ó Deus, hoje nós podemos viver uma vida, ó Deus, com esperança, uma vida com, ó Deus, as vistas na eternidade, porque é a nossa esperança de vivermos e morarmos contigo que nos faz levantar e viver todos os dias e batalhar, vivendo o caminho, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Deus, muito obrigado por se revelar a nós com sabedoria e poder através do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pela mensagem da cruz
que antes para nós era loucura e escândalo, mas hoje nós entendemos, porque nós fomos salvos pelo sacrifício do teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu abençoo, Deus, cada um dos que estão assistindo, cada jovem, cada família. Ó Deus, que o Senhor possa derramar as tuas ricas bênçãos sobre eles. Assim eu oro grato por este momento precioso e pela ministração do teu Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero finalizar deixando para você algumas indicações de leituras para que você conheça melhor acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Esse livro de Paul Washer, O Chamado ao Evangelho e a Verdadeira Conversão. Quando eu li esse livro, mudou muito a minha compreensão do Evangelho, irmãos. Outro também de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Um livro maravilhoso que vai ajudar você a entender o Evangelho de Jesus Cristo. E estamos à disposição para ajudá-los, queridos, a tirar dúvidas, a conversar com vocês sobre esta maravilhosa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Até as próximas EVDs.